Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura, nós vemos Paulo em Corinto, Paulo, o grande apóstolo das nações, passando por mais uma perseguição, mais uma dificuldade, mais uma provação, estava sendo levado a ser julgado novamente. Uma de várias perseguições e provações que Paulo tem passado nós estamos acompanhando os Atos dos Apóstolos e temos visto o grande Paulo pregando o Evangelho, mas ao mesmo tempo sendo perseguido pelas autoridades, pelos judeus e por tantas outras pessoas. Em uma noite dessas, que ele está em Corinto, Jesus apareceu e em uma visão ele percebeu a presença de Deus e a voz de Deus que dizia: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te porá a mão para fazer mal. Veja bem, nessa frase que o Senhor fala para Paulo, nós temos o Senhor consolando Paulo, curando ele do medo que existia ali, por mais que ele tinha toda a audácia ali de pregar o Evangelho, mesmo sendo perseguido, mas o medo ainda batia no coração de Paulo. E naquele momento o Senhor, nesta visão, ele consola o coração de Paulo, ele dá novamente uma ordem a Paulo, e ele diz uma coisa que o Senhor sempre vai falar para todos nós: você não estará sozinho. Não tenhas medo. O Senhor falou isso para os apóstolos muitas vezes, diversas vezes, para Pedro, para os outros. Não tenhas medo, eu estou convosco. Na tempestade acalmada, quando Pedro quis andar sobre as águas, quando eles, no início da missão ali, o Senhor chamou e eles com medo, ele disse: não tenhas medo, eu vos farei pescadores de homens. O medo não vem de Deus. Portanto, meus irmãos, perceba, o medo não vem de Deus. Por isso, quando Paulo teve um simples medo, o Senhor apareceu para ele numa visão, disse como disse aos apóstolos: não tenhas medo, Paulo. E daí ele fala uma promessa, uma ordem: Paulo, volta a falar, não te cales. O profeta, ele não pode calar de nenhuma maneira. O profeta, ele sempre tem que falar aquilo que o Senhor manda falar. É boca de Deus. E Paulo, o grande profeta das nações, o Senhor fala novamente nesse momento que ele poderia estar com medo. Não te cales, Paulo. Vai, fala o que eu te mando falar. E por fim ele diz: porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal algum.
O Senhor fala isso para nós também. Meu irmão e minha irmã, e você que também nos acompanha pelo sistema de comunicação Canção Nova, pregadores do Evangelho, pregadores da palavra, que há muito tempo não pregam mais a palavra, que deixaram o medo tomar conta, que deixaram as perseguições, sejam internas ou externas, abater o ânimo. Volta a falar, meu irmão. O Senhor te fez profeta para anunciar o que Ele manda falar. Então não te cales. E como o Senhor fala para Paulo, não tenhas medo, porque eu estou contigo, e não te deixarei ninguém abalar a tua fé, ninguém te fazer mal. Se Deus é por nós, como diz em outra parte o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Nesse momento que ele fala lá adiante, ele já estava sem medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Ele vai dizendo nem a morte, perseguição, angústia e tantas outras coisas. Mas ali já era mais adiante, o medo não abatia mais. Em Cristo somos mais que vencedores. Ele falou também isso. Em Cristo somos vencedores, não somos derrotados, e o inimigo nunca nos fará derrotados se você tiver no teu coração essa certeza que nele nós somos mais que vencedores. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Não foi Paulo que falou, mas é na palavra também. Pode abater perseguições, tribulações, mas muitos cairão à tua direita e à tua esquerda, tu não serás atingido, como o Senhor fala para Paulo hoje. Ninguém te fará mal, porque eu estou contigo. Tu não estarás só na batalha, não estarás sozinho, o Senhor está contigo, nenhum mal te abaterá. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Veja, a cada nova experiência, não era só experiências positivas. A cada nova experiência de Paulo, ele fala nas perseguições. Ele dizia, é na fraqueza que se mostra a força de Deus. É quando eu sou fraco que a força de Deus é totalmente plena em mim. Então, a cada nova experiência de Paulo, ele fala nas perseguições, nos açoites, nos sofrimentos. É aí que ele glorifica mais. Há pouco tempo nós proclamávamos aqui a leitura de Paulo e Silas na prisão. Eles foram jogados no tribunal, rasgaram as suas vestes, jogaram na prisão, açoitaram bastante e acorrentaram. E o que eles fizeram? Começaram a rezar e cantar hinos de louvor na prisão. E naquele momento todos os presos escutavam. Houve um grande terremoto, as correntes se quebraram e as portas se abriram. A cada nova experiência, Paulo glorificava. Por isso, meus irmãos, a cada provação, a cada coisa que acontece, seja negativa, louve ao Senhor. Glorifique ainda mais. Não desanime, não tenha medo, mas glorifique. Cante ao Senhor, glorifique o Senhor. E no Evangelho, o Senhor fala, o Cristo falando: em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis. Assim como Paulo, nas perseguições, nos problemas, nas dificuldades, vós chorareis, vos lamentareis. E quem se alegrará? O mundo. O mundo se alegrará, enquanto nós passaremos por dificuldades e provações. Mas a vossa tristeza, promessa de Deus, se transformará em alegria. Veja, é promessa de Deus.
a vossa tristeza se transformará em alegria. E começa aqui. Não é só provações, não são só provações e tristezas. Nós já provaremos essa felicidade que Paulo provou em meio às dificuldades e provações e prisões. Senão eles não cantariam louvores e rezavam na prisão, mesmo sangrando e nus. A mulher, quando deve dar à luz, ela fica angustiada, porque chegou a sua hora. Nós homens não sabemos essas dores, mas as mulheres sabem. A angústia que é quando está prestes a ter o filho, as dores do parto. Mas é uma dor, é um sofrimento que não gera tristeza, porque ela sabe que ali está sendo gerada uma vida. Quando as provações nos advêm, é da mesma forma. As provações geram vida em nós. As dificuldades, quando vêm sendo provações, elas não geram tristeza, mas vão gerar vida. Assim como a mãe, no sofrimento e na dor, gera uma vida. A vida será gerada dentro de você, porque se você transpor as batalhas, as tribulações, o Cristo vai gerar vida dentro de você. E essa vida vai a cada dia transformando como transformou Paulo, que lá no final da vida ele não tinha mais medo de nada. Nada poderá me afastar do amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós podemos lembrar que essa alegria plena, ela só se transformará em felicidade, em alegria plena, se você quiser. O Cristo falava ali que ele partiria, e quando ele partisse, os apóstolos ficariam tristes, mas ele disse: depois de alguns dias, eu vos precederei novamente, eu aparecerei para vós, e a vossa alegria voltará. Mas ao mesmo tempo, o Cristo fala também desse tempo que nós estamos vivendo. O Cristo não está presente. Nós poderíamos estar tristes, mas lembre-se, o Senhor já nos mandou o Paráclito, o Defensor, o Auxiliador, aquele que dentro de nós brota essa alegria plena, para um dia, quando nós nos encontrarmos com Deus, com o Senhor lá no céu, a nossa alegria plena, totalmente plena, estará presente em nós, porque aí nós veremos Ele face a face. E vendo face a face, nós perceberemos e conheceremos plenamente como nós fomos conhecidos e amados por Deus desde toda a eternidade. Quando nós estivermos lá, a nossa alegria será plena. Mas aqui nessa terra, mesmo em meio às perseguições, provações, o Senhor brotará uma alegria que você passará tranquilamente, se você quiser. Se você deixar o Espírito Santo, assim como Paulo deixou e o Espírito Santo foi pleno. Um dia Pedro fez uma pergunta ao Senhor: Mestre, eis que deixamos tudo e te seguimos. O que acontecerá com nós? O Senhor disse: não há quem tenha abandonado casa, irmãos, bens, pai, mãe, campos por causa de mim, que não receba o cêntuplo aqui. Mas ele fala: receberá o cêntuplo aqui, mas em perseguições também. O Senhor não engana ninguém. As perseguições virão, mas Ele nos dará o cêntuplo aqui, e lá a coroa imperecível da glória, que está reservada para cada um de nós. Feche os teus olhos e vamos cantar essa música, e que o Espírito Santo vá brotando dentro de você, essa alegria plena, que já aqui nós provamos em parte, mas que essa alegria vá crescendo a cada dia, para que um dia cantaremos os louvores junto com os anjos e os santos e os mártires lá no céu. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer.
Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. E canta: viver pra mim é Cristo, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. E como o Senhor falou no início, não tenhas medo. Continua a falar, não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal algum. Não se para de lutar quando se diz: eu sou cristão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.